Sr. José Barros, muito obrigado por ter aceito este nosso convite. Eh, Nós estamos numa atividade que fazemos há 6 anos, aqui no município de Lousada, que é um free running especial. Por este free running já passaram cerca de 50 convidados, muitos deles atletas ou ex-atletas. As grandes figuras do atletismo em Portugal já passaram por aqui, desde o Carlos Lopes, ao Fernando Mamed, a Aurora Cunha, a Rosa Mota, a Fernanda Ribeiro e muitos outros medalhados olímpicos passaram por aqui. Também têm passado treinadores, têm passado outras pessoas que não se distinguiram como grandes atletas, mas fazem parte do pelotão e ajudam a animar o pelotão. Alguns deles até com algumas atividades e algumas performances curiosas de corridas de longa distância, um número enorme de maratonas. Portanto, nós temos tido aqui muitas pessoas que têm a corrida como uma grande paixão na sua vida. Não conheço o passado do professor José Barros como atleta, mas o professor José Barros é com certeza também um apaixonado pelo atletismo. E a minha primeira pergunta era precisamente esta: é como é que o professor José Barros chega ao atletismo? Não, efetivamente, vamos já ver que o meu passado não é conhecido porque também não existiu em termos desportivos daquilo que é o atletismo. De qualquer maneira, começo por dizer que é um prazer estar mais com vocês nesta iniciativa, porque acompanho a iniciativa à distância desde há muito tempo também, e a minha ligação a Lousada é grande, com laços familiares. O meu pai esteve aí também com atividades durante vários anos também. Conheço a realidade, a minha mãe, a família da minha mãe é de Lousada, vivem aí próximos, é uma pista que eu habituei-me a utilizar e por isso é uma realidade que gosto e com muito prazer e orgulho estou aqui assim com vocês. Eu, todos os anos, quando Obrigado. me apresento nas aulas ligadas ao atletismo, terei que sempre digo, com acrescentando mais um ano, algumas das histórias. Por exemplo, eu já tenho 47 anos de atletismo, estou há mais de 35 como treinador, tenho mais de 30 como professor e professor do ISMAI, no Instituto Superior da Maia, e o meu passado desportivo levou-me a ser apenas atleta de seleção regional de polo aquático. Por isso, por mais que tentasse encontrar resultados meus no atletismo, poderão aparecer nos anos 70, 80, na constituição das estafetas, porque eram precisos 4. Eu passava bem no testemunho e, por isso, fazia parte da equipa. Os outros corriam rápido e eu passava bem e recebia bem no testemunho. De resto, quando comecei a ter um jeitinho no lançamento do dardo, aos 16 anos ensinei o meu principal adversário a lançar, ele ganhou-me e eu decidi, pronto, a partir daqui vou ser treinador porque já não tenho futuro como atleta. Por isso, é um passado muito curto como atleta. Tinha então tecnicamente tinha uma grande perfeição a passar o testemunho e a lançar o dardo. Depois Sem faltava mais dúvida. alguma coisa para que os resultados aparecessem. O que é que faz a diferença num atleta? Além da parte técnica, o que é que transforma alguém num atleta de eleição? Vamos falar em termos daquilo que é o que se sabe, porque o ser um grande atleta é o mesmo em Portugal ou nos Estados Unidos, aquilo que precisa para ser um bom atleta. O contexto é que varia. Agora, todos os trabalhos de acompanhamento dos melhores atletas do mundo no atletismo apontam para aquela regra das 10.000 horas de trabalho. Ou seja, cerca de 10 anos de trabalho sistemático organizado para se chegar ao alto rendimento. Mas tão difícil como chegar é manter-nos no alto rendimento. Eu gosto muito de utilizar a Fórmula T. A Fórmula T é de talento, tempo, treino, treinador. Tudo isto, se não for feito com paciência, não dá resultado. Mas sem talento, treino, tempo e treinador, temos muitas dificuldades em chegar ao alto rendimento e depois em fixarmos no mesmo. Falou-nos aí no treinador. Tem uma longa experiência como treinador, foi diretor técnico nacional. Que relação se estabelece? Tem que haver uma relação de forte confiança do atleta no treinador para que o trabalho resulte. Ao longo destes anos que levo como treinador e também como formador, porque também é disso que se trata, o treinador é um pedagogo. O treino é um ato pedagógico, de ensino, aprendizagem, de correção. Eu digo sempre em todas as ações de formação que quando se pergunta a um atleta, independentemente do nível do mesmo, alguém que está empenhado no processo,
quando se lhe pergunta quem é para ele o melhor treinador do mundo, ele tem que dizer sem qualquer dúvida, logo à primeira, é o meu. Porque se tiver dúvidas em dizer que é o dele, não está confiante do processo, naquilo que está a fazer. E é o dele, independentemente de ser o que sabe mais. Não, é o que sabe mais em relação a ele. É o que consegue cozinhar a melhor forma de trabalhar no contexto em que ambos vivem. Porque a importação de meios, métodos, metodologias não resulta, porque aquilo resulta, sabe-se, num contexto de treino para um conjunto de atletas. Nós podemos muitas vezes dar cabo de um bom atleta por tentar copiar formas de outros trabalharem. Por isso, essa relação de grande complicidade, às vezes de até mesmo de enorme dureza naquilo que é uma relação, dificilmente se pode ser o pai e filho num treino, dificilmente, muito dificilmente. Marido e mulher já aconteceu, mas também é um bocado difícil. Mas um treinador e um atleta têm que estar unidos no mesmo ideal e uma confiança constante naquilo que estão a fazer, porque senão não há sucesso. Por isso a primeira pergunta é: quem é o melhor? É o meu. Se não for, tem que mudar, porque a carreira de um atleta só tem uma carreira. E isso não se pode perder. De qualquer forma, não está a defender que o treinador seja para a vida, não é? Nós temos muitos exemplos de atletas que tiveram treinador durante muitos anos e depois uma mudança de treinador acaba por também, de alguma forma, revolucionar a carreira dos atletas. Mas exatamente isso. A partir do momento em que há uma estagnação, tem que haver uma mudança, porque isto é como a medicação. Nós estarmos constantemente a fazer o mesmo à espera que as coisas se alterem, não, adaptamos-nos ao medicamento, temos que alterar a medicação, porque nós estamos a envelhecer, ninguém nasce e começa a ficar para novo, vamos sempre envelhecendo. E os métodos de treino é a mesma coisa. Agora, o que tem que haver é treinadores especialistas de determinar a área de desenvolvimento. E nós não estamos muito habituados a isso. Falta-nos o respeito do treinador formador no atletismo. Porque nós, da mesma maneira que temos o professor do primeiro ciclo, o professor do segundo, do secundário e do universitário, devemos ter, como se acontece também nas modalidades coletivas, mais das coletivas até, o treinador formador que tem que ter a especialização para ser formador. Porque uma criança, um jovem ou adolescente tem particularidades que não permitem que trabalhem ao mesmo tempo que um atleta já adulto, já feito. E o grande problema que nós temos no atletismo é não ter treinadores disponíveis para fazer esta separação. E muitas vezes temos no mesmo grupo o Benjamin que começou e o veterano que já está num processo completamente diferente de trabalho. Alguém vai ficar a perder. E além desse treinador formador, também provavelmente defenderá o treinador especialista, não é? Porque as modalidades do atletismo são modalidades com características muito diferentes. Nós não podemos comparar um salto em comprimento com uma maratona, com preparar uma maratona. E, portanto, se calhar também há alguma especialidade em cada uma destas especialidades, passa a redundância, serão também fundamentais, com certeza, para a obtenção de resultados ao mais alto nível. Sem dúvida alguma. E o que é que tem acontecido a nível nacional e internacional? Normalmente, os treinadores vão especializando-se na área em que o seu primeiro e principal atleta se especializa. Nós vamos atrás do nosso primeiro atleta. O Zé Dias com o Mário Aníbal, o professor Alcino com o Nuno Fernandes, eu na altura com o Zé Leitão, que era saltador do triplo, isto para falarmos aqueles que estão aqui mais próximos da nossa realidade. O Rui tem fundistas e tem enorme qualidade na maratona, porque foi por aí que enverdou. No espaço em que estava, não tinha condições para ser treinador de salto com vara. Portanto, nós temos que ir muito de encontro com aquilo que temos. E temos que ser especialistas. Para quê? Porque quando nós exigimos um atleta, o que nós exigimos, nós temos que estar disponíveis e sermos competentes para que podemos exigir esse trabalho com esse retorno. Nós também temos que ser os melhores naquele processo. Temos que procurar isso mesmo. O profissionalismo não é só a nível económico, é mesmo no nível do empenho, da nossa dedicação. Isso é que faz a diferença. Falou que temos de trabalhar com os recursos que temos. Nós podemos olhar para os recursos humanos e para os recursos físicos. Em relação aos recursos físicos, nós tivemos uma geração de ouro no atletismo em Portugal há algumas décadas atrás. Provavelmente nessa altura tínhamos recursos físicos muito mais débeis do que temos neste momento.
e os resultados agora não têm aparecido. Nós estávamos em janeiro, a meio ano dos Jogos Olímpicos de Tóquio, que acabaram por ser cancelados ou adiados para o próximo ano. Nós tínhamos no atletismo seis atletas com os mínimos para participar nesses Jogos Olímpicos. Tínhamos 3 saltadores, um machador e tínhamos 2 fundistas. O que é que aconteceu ao atletismo em Portugal? Isto não quer dizer que nos meses seguintes outros atletas não pudessem fazer os mínimos, mas para um país que teve uma tradição no atletismo considerável, nomeadamente no fundo e no meio fundo, parece-me um pouco curto para os nossos pergaminhos. Efetivamente. Agora, nós, quando analisamos o problema do meio fundo, temos que estar a ver um aspecto que não podemos aspectos só muito pontuais ou particulares. Há um todo que tem que ser visto, e claro que se for um antigo atleta, um antigo treinador, um estatístico, um homem da sociologia, terá um ponto de vista diferente. E nós não podemos apenas ir procurar números, temos que procurar algo que nos ajude efetivamente a ter uma forma diferente de ver as coisas. E respondendo, ou tentando responder de várias formas àquilo que é efetivamente uma constatação de quase toda a gente que está no atletismo. Nós temos mais dificuldade agora em ter resultados, comparativamente com o passado, porque nós tivemos atletas de enormíssimo nível. Nós tivemos dos melhores do mundo. É que tivemos mesmo. E por isso, quando estamos a comparar os atuais com os melhores do mundo, é aquela geração que andou à procura do Pelé, aquela geração que anda à procura do Eusébio, e daqui a uns anos vamos andar à procura do Cristiano Ronaldo. É porque só podemos comparar com esses quando os tivemos. Estar a comparar gente agora, qualquer que apareça, com o Carlos Lopes, Fernando Mamed, Fernanda Ribeiro, estamos a comparar com os melhores atletas do mundo. E isso é logo sinal que já fomos muito bons. Porquê é que não somos tão bons agora? Não podemos encontrar uma só razão. É verdade que houve uma transformação do país. Eu vou-lhe dar só algo que o senhor Alfredo Barbosa, um grande treinador, que treinou pessoas como a Fernanda Ribeiro, Zé Galo, muitos atletas dos anos 80, um dia no Kedup dizia-me, assim eu era miudito, Zé, estás a ver a razão porque é que eu agora tenho menos resultados? No princípio, os meus atletas vinham ou a pé, ou de bicicleta, ou transportes públicos. Agora vêm todos de carro. Quer dizer, isto tem a ver com as alterações sociais. Não são únicas. Há quem diga que basta montar um McDonald's em África e eles deixam de ser atletas de rendimento. Não tem a ver com isso. Porque nós estamos numa geração da melhor de sempre no atletismo feminino. É que são a Salomé, a Jéssica, a Sara Moreira, são atletas que estão no top mundial europeu e são desta geração. Agora, só para termos uma pequena noção, porque os números às vezes ajudam-nos, mas não dizem tudo. Dividindo os ciclos olímpicos desde o princípio do século, nós considerando 6 ciclos olímpicos, por exemplo, e temos 6 disciplinas do meio fundo, masculinas e femininas, com os obstáculos femininos há muito menos tempo. Nós temos 54 marcas nos 50 melhores de sempre em cada uma das provas de mulheres. 54 marcas foram feitas no último ciclo olímpico para entrar nos 50 melhores. Nos homens, temos apenas 16 mudanças. Mas se pensarmos naquilo que são os 10 para sempre, tivemos 8 mudanças nas mulheres e apenas uma nos homens. É sinal que temos um nível elevadíssimo e que temos que mudar alguma coisa para que isto também continue a evoluir. Eu digo, por exemplo, sou professor da escola desde os anos 80. Nos anos 80, eu tinha alunos que tinham aulas ou de manhã ou aulas à tarde. Agora tenho alunos que têm aulas quase todos os dias de manhã e de tarde. E depois têm que estudar trabalhos de casa. Vão ter para brincar quando? Vão ter tempo para treinar ou ir ao desporto, atletismo, basquetebol e futebol, quando? A partir do momento em que não temos na escola disponibilidade para que eles tenham atividade organizada e não lhes damos essa possibilidade depois das aulas, quando é que eles vão brincar, em primeiro lugar, e trabalhar para o treino? São situações que mudaram. 30, 40 anos depois, não temos a mesma disponibilidade para correr nas ruas na maior parte das cidades. Não temos parques, ou temos os parques afastados. Portanto, há um conjunto de situações que alteraram e que não põem em causa a competência do treinador. Porque a maior parte deles, infelizmente, temos que dizer que infelizmente, são os mesmos treinadores. Sabem mais.
Eu dou um caso. Eu, em 88, tive um atleta nos Jogos Olímpicos no triplo salto. Passado estes anos todos, não vou ter nenhum no triplo salto dos Jogos Olímpicos. E sinto-me mais habilitado do que nos anos 80. Tenho melhores condições. Não tenho o mesmo atleta com a mesma disponibilidade, porque não é só a situação dos computadores, tudo é. A oferta desportiva aumentou. As solicitações sociais aumentaram. A escola é cada vez mais difícil para detectar e acompanhar talentos. Isso não tenho qualquer dúvida. Por isso, não podemos encontrar apenas uma justificação. Já vamos falar da escola, nomeadamente do desporto escolar, mas deixa-me perguntar-lhe como é que vê quando há esta carência de talentos que acontece, ou esta dificuldade em detectar e explorar estes talentos que acontecem em Portugal e que acontecem em muitos países do mundo, e se opta por ir naturalizar atletas feitos, com marcas consolidadas, que vêm de outras geografias. Como é que um atleta que se dedica à formação, que faz todo este trabalho minucioso de formação e de desenvolvimento do atleta, como é que ele convive, como é que o treinador convive com a chegada de atletas completamente feitos de outras geografias? E isto é uma mais-valia para o desporto nacional? Nós temos que ver aí, eu não tenho a minha opinião diferente da DTN e agora sou apenas um treinador, mantenho a mesma opinião. Nós temos que ver, os casos têm que ser em função de cada particularidade dos mesmos. Há aqueles atletas que vieram para Portugal a fugir de um conjunto de situações que eram negativas, que vieram para Portugal, foram feitos em Portugal como em termos desportivos e foram uma mais-valia, contribuindo para a evolução do quadro competitivo, que é um aspecto que há bocado não falei, mas é fundamental, é o quadro competitivo, o estímulo através da competição. Ao competir em Portugal, puxaram pelos outros. E os outros foram integrados porque foram uma mais-valia. Agora, situação de atletas que em muitos países são contratados para representar a sua bandeira e não sabem a língua, não sabem a cultura, não sabem o passado, a história desse país, vão tirar lugar a gente que estava a apostar, por exemplo, só podem ir 3 aos europeus, só podem ir 4 à estafeta. Se vierem 2 de fora, já fica só um lugar. E isto aconteceu, por exemplo, em Espanha, ainda há muito pouco tempo, em que os principais barreiristas que Espanha apresenta não são nascidos em Espanha, são importados. Conclusão, os nativos de Espanha estavam com problemas de chegar à seleção. Há uma desmotivação. Agora, há um exemplo. O Nelson não nasceu em Portugal, mas é um português sempre. Claro. A Naide, na altura em Zenaide, sempre é um produto do nossa disciplina, do nosso atletismo. Em termos de escola, em termos de clube. O Francis veio mais tarde, mas já tirou o curso de treinador em Portugal, já é um treinador também, está a transmitir aos mais novos tudo aquilo que foi a sua carreira, a sua referência. Agora, não vamos comparar isso com situações de países que todos nós conhecemos que vão importar. Pode ser uma mais-valia. Agora, se limitar, impedir a motivação dos mais jovens, isso aí começa a ser preocupante. Falando das escolas e falando do desporto escolar, o desporto escolar está a ser explorado da forma mais rentável. Isto é, há um investimento considerável do Ministério da Educação em termos de horas, para as horas nos horários dos professores, há quadros competitivos, mas não será que estes quadros competitivos estão completamente dominados pelo trabalho dos treinadores nos clubes? Ou ainda se conseguem encontrar talentos no desporto escolar que depois são aproveitados pelos clubes? Essa é uma pergunta muito, 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 muito boa mesmo, muito boa. E agora também aproveitando, eu tenho aqui uma caneta que é da FADU, é a mesma coisa que se passa no desporto universitário. Portugal tem no atletismo universitário um conjunto de medalhas importantes ao nível das grandes competições e o trabalho foi feito sempre pelos clubes, pela federação e não propriamente pelo desporto universitário, que, entre aspas, limita-se a fazer as suas seleções e levar a delegação às grandes competições. Portanto, é algo que não se pode assumir aquilo que não é nosso. Não se pode assumir só para aparecer na fotografia. O que é que o desporto? O desporto na escola e o desporto escolar são coisas que poderão ser diferenciadas. Durante muito tempo os atletas federados estavam impedidos de fazer parte dos grupos de equipa de desporto escolar. E perguntava-se, mas um aluno que anda no conservatório de piano não pode fazer parte do clube de música? Quem anda a aprender canto também não pode cantar na escola? Quem está no ano não sei quantos
de inglês no instituto também não pode ter, quer dizer, era algo que não poderia acontecer. E então conseguiu-se e abriu-se essa situação. Agora, efetivamente, acho, e isso tenho a certeza por todo o desporto escolar desde os anos 90, que o investimento que se faz o investimento que se faz não se tem o retorno que eventualmente se deveria ter. Agora, depende do objetivo. O que é que nós queremos? Números? A massificação? O levar o desporto a todas as regiões do país? Nos anos 90 eu tive uma intervenção em que fui aproveitar alguém que escrevia que o desporto escolar é antidemocrático, porque não vai com todas as disciplinas a todas as escolas. Se fosse democrático, tínhamos atletismo em todas as escolas, basquete em todas as escolas. Não. Em função do grupo equipa, o professor escolhe. Atualmente, com os agrupamentos, nós já podemos escolher o grupo equipa que queremos. Se a escola lá tem basquete, vamos ir para o basquete. Portanto, mas o problema é, o que é que nós queremos? Aumentar o número? Ter 2.500 miúdos a fazer o corta-mato escolar, quando mais de metade nunca correu, além de que aquilo que corre nas aulas de educação física, e que chega a meio da corrida vai andar, ou que vai equipado apenas com umas calças que é de sair ao fim de semana. Portanto, isso não é uma boa imagem para o desporto escolar. O quadro competitivo do desporto escolar deve existir a partir do momento em que haja uma preparação, chame-se treino, chame-se desenvolvimento, para essa competição, para esse quadro competitivo. O que devemos tentar é um quadro competitivo de proximidade entre escolas e não, logicamente, um quadro competitivo de natureza regional ou nacional. Porque é como tudo, o miúdo tem que aprender e depois tem que fazer. Se nós passamos logo a pensar nele como um número para colocar nas estatísticas e dizer que vamos ter não sei quantos praticantes, então a natação tem não sei quantos praticantes, são aqueles que vão para a praia tomar banho. São praticantes de natação. E nós, todos aqueles que ao fim de semana correm, são praticantes de atletismo. Não, não é. Não podemos andar à procura do número. Agora, será que a escola tem condições, aquilo que durante muitas vezes que é a detecção e a orientação do talento? Aí voltamos àquele vértice que é fundamental. Escola, clube, né, e autarquia. Isso é a escola, clube, autarquia. E por isso é que todas as zonas escolares deveriam, para o atletismo, estar próximas de uma pista. De forma que ele saísse da escola fosse para o atletismo. Ou, melhor ainda, projetos que tantas vezes já se falaram, de construção de pistas simplificadas no parque escolar, que durante o dia, até às 4h30, 5, 6 horas, fossem utilizadas para a educação física e a partir daí para o desporto federado. Portanto, o miúdo não tinha que sair, na maior parte das vezes era o professor, era o mesmo, e no caso do atletismo já se poderia fazer a canalização. Mas sem este triângulo, é muito complicado, porque o miúdo tem que apanhar o autocarro para ir para casa, e depois, à hora que acaba o treino, não tem transporte, a não ser do pai para o ir buscar. Portanto, a quantidade de pessoas que fomos perdendo, porque falta destes apoios. É isto que faz com que haja maior dificuldade. Mas, como eu digo, temos que ver qual é a política que se pretende. O que é que se pretende com o desporto escolar? Isso, para mim, é mais importante saber. Eu tenho, como professor, tenho as minhas ideias, logicamente. Claro. Há bocadinho falava da analogia de quem vai para a praia nadar não é praticante de natação e dizia que quem corre ao domingo não é praticante de atletismo. Contudo, nós temos, e nesta última década o número tem sido crescente, temos milhares e milhares e milhares de praticantes de atletismo, de corrida, de running, de trail, e cada vez temos mais pessoas a fazer corrida de uma forma mais lúdica ou de uma forma menos lúdica e muitas vezes até mais a sério que o que devia muitas vezes ser. A minha pergunta é a seguinte: até que ponto as estruturas do atletismo, as estruturas associativas, federativas, têm conseguido aproveitar esta grande massa de atletas, entre aspas, mas que acabam por ser pessoas que poderiam ajudar os atletas de alta competição, poderiam ser apoiantes. Até que ponto a Federação e as associações aproveitam este grande boom que a corrida está a ter em Portugal como uma forma de pressão positiva, para que o atletismo deixe de ser, muitas vezes, uma modalidade pobre, um parente pobre do desporto em Portugal. Mais uma vez, uma boa pergunta de quem sabe e quem está no terreno também, não tenho qualquer dúvida. Algumas coisas, considerações. Primeiro, o atletismo é uma modalidade para todos e para toda a vida. Por isso, isto é como os livros do Tintim, dos 7 aos 77, aqui é de todos para todos.
Agora, efetivamente, uma federação tem uma missão. Eu sempre habituei-me, como DTN, a escrever nos nossos planos de atividades que as nossas principais funções era ter mais atletas, melhores atletas, procurar resultados de excelência. E por isso, há um conjunto de pessoas que são praticantes da corrida, fazendo parte da nossa modalidade, não são a nossa principal preocupação. Agora, não são preocupação em termos daquilo que é o quadro competitivo, mas temos que os acolher e aproveitar. Podem já não ser atletas, mas podem ser espectadores, podem ser juízes, podem ser pais de praticantes. Então, o que é que nos espanta? Eu, como disse, tenho há 47 anos, estou na modalidade. Muitos atletas me passaram pelas mãos, vivi na pista e não os vejo nas competições a acompanhar o atual atletismo. Não os vejo. Deixaram de ser atletas e deixaram de ser utentes da pista. Eventualmente até são utentes da estrada na perspectiva de saúde e de promoção da saúde. E possivelmente até veem as transmissões televisivas dos grandes meetings, porque gostam do atletismo de rendimento. Agora, não é apelativo ir para uma competição que deveria demorar 1h30, 2, demora 2 horas, 3 horas ou mais, saindo de lá sem saber o resultado, não ter a comodidade que se tem às vezes em casa para ver um jogo qualquer da terceira liga ou da quarta liga de qualquer campeonato. Ou seja, não é apelativo mesmo para um antigo praticante. E só o faz a atividade quando, em vez de ir ao ginásio, faz a sua corrida. Portanto, o que é que temos que fazer para chamar os antigos praticantes e os atuais naquela perspectiva da saúde? Porque eu tive antigos alunos e praticantes de ténis que agora fazem corridas de 100 km. Eles, quando eram meus alunos na faculdade, não queriam fazer o aquecimento. Agora fazem corridas de 100 km. Mas alguma vez eles foram ver uma prova de atletismo? Nunca. Nem irão. Fazem aquilo pela loucura, pela aventura, que não encontram na ida à pista. Porque o atletismo é muito complicado. É muito complicado daquilo nas regras. Como falou há bocado, o atletismo comprimento é diferente da maratona. Infelizmente há uma situação. No atletismo ganha o primeiro e perdem todos os outros. É muito complicado o atletismo. Voltando a falar do professor José Barros como treinador, como é que se lida com um atleta que está há meses e meses e meses a preparar uma prova, que está completamente focado naquela prova e que uma semana antes da prova tem uma lesão e que deita todo o trabalho de meses por água abaixo? Qual é o papel de um treinador que também ficou certamente muito desgostoso com a situação? Qual é o papel do treinador para retomar, para que o atleta retome com entusiasmo a atividade? É tal coisa, havendo uma empatia, as dores são repartidas pelos dois. A situação é, se é um atleta de altíssimo rendimento, também é diferente. Essa pessoa é diferente e a maior parte deles conseguem rapidamente criar um novo objetivo. Primeiro, o trabalho nunca se perde da sua totalidade, depende da gravidade da lesão, e antes do treinador dizer que vamos organizar as coisas a partir de agora para outro sítio, é o próprio atleta que já está a orientar ou reorientar a sua preparação. Os atletas, independentemente das pessoas agora dizerem que são menos talentosos, têm menos qualidade, são de uma enorme qualidade. E são diferentes. Os nossos principais atletas, como os principais atletas do nível mundial, são diferentes. Treinam muito mais do que qualquer pessoa pensa. E por serem diferentes, quando lhes acontece um azar desses, eles próprios conseguem superar e criar imediatamente um outro objetivo. O treinador naquela altura é mesmo o companheiro que os outros lhes dá a ajuda, mas não precisamos dizer muita coisa. Eles próprios, agora, claro, se é uma coisa muito grave, pode até pôr o final da carreira, isso é outra situação completamente diferente. Agora, estamos a semanas, a dias de uma grande competição. Olha, o azar, veja o azar do Zé Regal, perdeu a sapatilha na meia-final dos 5 km em 88. Quer dizer, não havia palavras nenhumas que se pudessem dizer naquele momento, não é? Não havia nada. É um caso, o azar. Agora, tivemos casos de atletas que partiram a perna na semana dos Jogos Olímpicos, a descer do elétrico. Não chegaram a competir, quer dizer, são essas situações que nunca ninguém está preparado para elas. Disse-nos há bocado que um treinador não é um pai, é o técnico, não é o pai. Disse-nos que muitas vezes há lesões, ainda agora, que há lesões que podem pôr em causa a carreira dos atletas e podem precipitar o final da carreira.
Qual é o papel do treinador, se é que se deve ter um papel ativo, na preparação do pós-atletismo, no final da carreira? Isso, aproveito essa pergunta para recuperar um conjunto de coisas que há bocado não cheguei a esclarecer. Porque um dos problemas, além do talento, do trabalho, do tempo, a estabilidade é determinante. A estabilidade que permitiu durante muitos anos uma estabilidade do clube, uma estabilidade da empresa. A GNR teve um papel fundamental no meio fundo masculino, quando numa altura em que tínhamos a maior parte dos nossos atletas como militares da GNR. Outros eram funcionários bancários. Uma estabilidade que permitia que as pessoas tivessem garantida a sua prática profissional na modalidade. Mas nunca ninguém, tirando os da GNR, pensou no futuro. E o que se passa é que o pós-carreira é determinante. Em primeiro lugar, nós temos de ter uma estratégia de planificação da carreira, compete ao treinador a preparação e a orientação desse atleta e fazer com que ele tenha os caminhos, que siga o caminho correto, mas também compete ao treinador orientar, na medida do possível, essa pós-carreira. Há estatutos que em países de referência existem, por exemplo, o estatuto de atleta militar, que acontece no Brasil, acontece em Itália, os Carabinieri, por exemplo, na antiga na Tchecoslováquia, República Checa, quase todos eles eram militares. Ou seja, nesta perspectiva do pós-carreira, ou seja, tu investes a tua principal, a tua fase fundamental de trabalho aos 20, 30 anos e não estás a pôr em causa o teu futuro, porque nessa altura os teus adversários para o emprego estão a investir na sua formação. Quando acabarem os dois a vida, aquela vida até aos 40, um já está com 10 anos de serviço, já está a funcionário público, e o outro vai entrar na vida ativa. Se não preparou-se, não amealhou-se, não criou, por exemplo, um curso que possa ser feito em 2, 3 anos, mais do que devia. Por exemplo, há casos concretos, já tem atletas que estão a fazer o curso do triplo de anos necessário para quando acabarem a sua carreira, poderem enverdar pela vida ativa nessas áreas. Portanto, essa situação que acontece em algumas universidades de acompanhamento de tutoria, a Universidade do Minho, a Universidade do Porto, já tem as situações. Há também projetos do próprio Comitê Olímpico, de pós-carreira. É fundamental. E aí o treinador tem que estar atento, porque a estabilidade é fundamental. A estabilidade familiar e profissional. Porque se nós, a certa altura, estivermos a pensar que se não render, saio da preparação olímpica, se não render, o meu clube deixa de me apoiar e não tenho mais nada para além daquilo que é o que faço agora, eu dependo do meu rendimento físico, não há sucesso. Portanto, nós temos que estar preparados não só a exigir, mas em preparar. E por isso é aquela noção que há bocado que eu quis dar da estabilidade, da preparação, da estratégia de planificação. Exemplos de carreiras prolongadíssimas. Fernanda Ribeiro tem resultados desde infantil até sénior. E os nossos melhores, Carlos Lopes, aos 38 anos. Eu não posso deixar de o interromper e de lhe dizer, quando diz que ela tem resultados desde infantis até séniores, de lhe dizer que a primeira prova que a Fernanda Ribeiro fez foi em Lousada, tinha 11 ou 12 anos. E portanto, dito por isto, está escrito, e por nós, obviamente, que é um motivo de enorme orgulho ela ter feito a sua prova em Lousada, ainda criança, e obviamente que eu não podia deixar de o interromper para dizer isto. Ainda bem. E é obviamente uma atleta de referência, de referência não só como atleta, mas também pela sua generosidade e pela forma como ainda continua a estar no atletismo. O Sr. Professor teve um conjunto já de grandes sucessos. Qual é aquele que recorda, como treinador, qual é aquele que recorda como um momento mais especial da carreira de treinador? Vamos lá ver. Como treinador, eu digo a resposta que eu dou será aquela que dão sempre os atletas quando lhes perguntam qual foi tua melhor prova ou o teu melhor jogo. Ainda está para vir. Como não dei por terminada a minha carreira como treinador, esse momento ainda está para vir. Acredito que ainda vai ser melhor. Agora, como responsável técnico, objetivamente, há 2 marcos na minha carreira de treinador responsável, selecionador, diretor técnico, que o primeiro, mais importante de todos para mim, foi assistir ao vivo à medalha de ouro do Nelson Nebra, porque nessa altura, além de ser diretor técnico, selecionador, era o responsável nacional dos saltos. Portanto, acompanhei o Nelson e o professor João Ganso durante anos e anos, até que nesse dia em Pequim ele foi campeão olímpico. E a primeira vez que nós conseguimos a proeza de irmos à Superliga
foi em Leiria que nós conseguimos a proeza de ir à Superliga e depois repetimos isso em Budapeste. E porquê? Porque era um sonho de todo o atletismo, naquela perspectiva do atletismo global. Ou seja, há bocado disse que nós só tínhamos 6 naquela altura para ir eventualmente aos Jogos Olímpicos. Mas isso coincidiu exatamente no ano em que Portugal ganhou a primeira divisão da Europa, ou seja, subiu à primeira divisão, a Superliga, peço desculpa, ganhando pela primeira vez na história. Ou seja, o nosso atletismo global está num topo que ainda não conseguiu ser traduzido pelo número de atletas nos Jogos Olímpicos, mas também temos que ver que o sistema de apuramento para os Jogos Olímpicos está a ser cada vez mais dificultado. Cada vez mais é um meeting em grandes dimensões e que tem limites por cotas, pela dimensão que já neste momento tem, do número de modalidades e tudo mais, é muito mais exigente. E por isso só tínhamos 6, não tenho dúvida que iríamos ser 20, 22, 24. Talvez a mais pequena dos últimos anos, mas iria ser sempre de grande qualidade. Professor, para terminar, e pegando uma frase que disse que o melhor resultado será aquele que ainda está para vir, o que é que falta na carreira do professor José Barros? Qual é o grande objetivo? O que é que persegue neste momento? É uma boa pergunta que eu não tinha pensado ainda, porque nós nunca sabemos quando é que vamos terminar a nossa carreira. Porque quando uma pessoa faz algo de forma apaixonada, a paixão não desaparece, não é? Eu não faço isto por razões profissionais, não sou profissional do atletismo, apesar das horas que dou. Portanto, a paixão é aquilo que me vai continuar a manter por aqui. Mas acho que, dado que eu também há bocado falei nisso, sendo um treino, um processo pedagógico, e eu sendo cada vez professor-treinador, continuarei aqui a tentar a formação de futuros treinadores e fazer com que alguns dos meus atuais atletas possam vir a ser a minha continuidade no campo. Por exemplo, porque no outro dia tirou-lhe uma fotografia a esse atleta, o Marcos Caldeira, um atleta que, sendo de Lisboa, tendo de Tires, está atualmente a viver em Vizela, é utente da pista de Lousada, e gostaria muito de, quando terminasse a minha carreira, deixar pessoas como o Marcos Caldeira na continuação deste processo. Mais do que o resultado competitivo, essa transmissão, porque, como disse há bocado, um atleta tem uma carreira, um treinador pode acompanhar centenas de atletas. E acho que neste momento o meu papel é mais importante em transmitir informação, a fazer formação, do que propriamente em ter resultados. Os resultados são sinal de um bom trabalho, é isso que nós queremos. Muito bem. Professor José Barros, muito obrigado pela partilha e pela generosidade. Foi um prazer. De partilhar e de estar connosco neste formato, que é um formato especial, que é a terceira edição que nós temos online. Tínhamos um formato presencial, mas fruto das circunstâncias que todos vivemos, para resistir, tivemos que adotar esta nova forma de conversa. Mais uma vez, muito obrigado e encontramos-nos pela pista de Lousada. Obrigado, eu. Muito obrigado. Certeza, já este fim de semana. Obrigado, boa tarde. Com certeza. Boa tarde.